Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz do Senhor na nossa vida. Meu nome é José Nascimento e mais uma vez eu convido a você, compartilhe esses áudios, leve ao seu próximo a palavra de Deus. O tema que eu separei para conversar com você hoje é uma pergunta: podemos decepcionar a Deus? E caso sim, Ele pode deixar de nos amar ou nos amar menos? Essas perguntas geram outras perguntas, essa é a verdade. Mas existem milhões de pessoas nesse mundo que fazem promessas dia após dia a Deus. Eu não me excluo também dessas promessas. Nós vivemos a dar a Deus promessas. E muitas das vezes, mais de 90% das nossas promessas são jogadas por terra e nós não cumprimos diante de Deus. Sendo assim, quando vamos a essas perguntas, vamos com preocupações. Será que Deus deixou de nos amar? Ou nos ama menos? Ou será que Ele está decepcionado comigo? Pois eu fico a imaginar Adão e Eva. Após a queda, possivelmente então eles deveriam ter se escondido por motivo de achar que decepcionou a Deus. Então, para que eu possa entender o motivo da decepção, eu tenho que entender o que causa a decepção. E será que essa causa também se refere a Deus? Deus pensa e leva em causa para ter decepções como o ser humano faz? Quando eu me deparo com outro ser humano, o que me leva a ter decepção com o próximo? O que me leva a ter decepção com o próximo é porque eu crio muita expectativa muito grande em cima daquela pessoa, nos atos daquela pessoa, na verdade que ela diz para mim, o que acha de mim, o que gosta de mim. E quando eu me deparo com algo que não é aquilo que ela me falou, me prometeu, eu acabo me decepcionando com ela. E nós, seres humanos, esquecemos que, assim como eu, o nosso próximo também é pecador, também é falho. E muitas das vezes nós não nos decepcionamos, por exemplo, com nossos inimigos, porque sabemos que eles são capazes de fazer coisas horríveis contra a nossa pessoa. Mas nos decepcionamos sempre com aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, como às vezes nossos pais, nossos irmãos, nossos grandes amigos, né, pessoas da igreja, do nosso trabalho, que você tanto confia, mas se esquece que são pessoas falhas assim como você também é. Então, o que leva a gente a se decepcionar com essas pessoas são a grande expectativa que criamos em relação a essas pessoas para conosco. E também vem uma pergunta: será que podemos nos decepcionarmos com Deus? Creio que muitas pessoas sim, porque acabam confiando em promessas muitas vezes que o próprio Deus jamais fez a elas. E quando eu me deparo hoje com as redes sociais ou com a televisão, onde eu acompanho milhões e milhões de cultos, eu posso observar que existem vários líderes de igrejas colocando na boca de Deus promessas que ele jamais fez. Quer um exemplo delas? Por exemplo, as pessoas se chegam a Cristo nessas igrejas e muitas vezes o pastor pega seu microfone, pega a Bíblia, lê um texto e diz a elas: a partir de hoje, Deus irá fazer você prosperar. Deus irá fazer com que as doenças não chegam próximo à sua casa. Deus irá fazer com que a morte nunca mais chegue no seu lar. Deus irá fazer com que as riquezas entrem na sua casa. Hoje, de um moribundo, você amanhã se torna um grande empresário. Queridos, Deus jamais te prometeu riquezas aqui nesse mundo. O que Deus sempre te prometeu aqui nesse mundo é que você tenha uma paz que só Cristo pode te dar, não a que o mundo dá. Deus te prometeu riquezas eternais. Tanto é que Ele dá um conselho: não façam riquezas aqui. Guarde suas riquezas aonde a traça e a ferrugem e o ladrão não possam roubar de ti. Aqui terás aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essas são as promessas, as reais promessas da Bíblia. Nada contra quem é rico, quem vai ficar ou está ficando rico. Deus pode fazer? Pode. Mas a base das promessas de Deus são a eternidade e não nesse mundo. Deus pode se contentar em te dar aquilo que Ele acha que é necessário para você viver aqui. E muitas das pessoas, ouvindo grandes promessas que Deus jamais lhe prometeu, acabam se decepcionando. E quais as atitudes que elas fazem?
se afastam de Deus, deixam de amar a Deus. Da mesma forma, as pessoas se decepcionam com outras pessoas, acabam fazendo o quê? Se afastando daquela pessoa, deixando de amar ou diminuindo a sua afeição pelo seu próximo, quando há uma decepção de nós para com outro, né? Um outro ser humano. Mas a pergunta é, será que Deus, ele também age dessa forma? Pois eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Salmos 103, versículo 13 e 14. E eu posso garantir a você, desde já, que Deus não se decepciona com o ser humano. Ele jamais se decepciona. E eu vou explicar por quê. Mas vamos à leitura aqui. Salmo 103, versículo 13 e 14. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que a Bíblia está dizendo aqui, querido, é que Deus não se decepciona com você. Você não precisa ter medo, ficar triste, chorando, achando que Deus está decepcionado com as suas promessas que não foram cumpridas diante dele, tá? Lógico, Deus quer que você honre os seus compromissos. Deus quer que você seja diferente a cada dia, melhor. A perfeição, Deus gostaria que você fosse perfeito, mas infelizmente o pecado não permite. Na verdade, querido, quando Deus olha para você, ele vê apenas pó. Mas quando ele olha para você de uma forma diferente, eu vou explicar como, ele não se decepciona. Porque Deus conhece você tanto por dentro quanto por fora. Ele conhece você como você mesmo não te conhece. Ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Então ele jamais é pego de surpresa, ele jamais cria expectativas grandes sobre a sua vida em relação a ele. Ele sabe que você sozinho jamais não consegue ser perfeito diante aos olhos dele. E como então você pode se tornar perfeito? Somente através de Cristo. Cristo é a perfeição do ser humano. Cristo veio aqui para cumprir a perfeição que eu e você não conseguimos cumprir. Então, quando você tenta se aproximar de Deus e fazer as coisas que Deus quer que você faça com a sua força, com os seus dons, sem o consultar, sem a sua ajuda de Deus, você jamais irá conseguir. Você jamais irá conseguir amar a Deus ou se aproximar dele da forma que ele quer que você se aproxime. Mas quando você deixa de lado a sua imperfeição e cai na real que você sem ele não é nada, o que você faz? Você clama a Jesus, que é o que venceu aqui e foi perfeito, e você se aproxima de Cristo e entrega a sua vida a ele e vive na justiça de Cristo. As roupas de Cristo te cobrem a sua nudez, a sua pobreza, a sua nudez. E quando Cristo, então, Deus Pai, olha para você, ele vê a justiça de Cristo imputada em você. Então, queridos, o conselho que eu quero deixar para você, para a gente terminar, é que leia esse salmo. Entenda que, vou ler de novo, como um pai se compadece de seu filho, Deus se compadeceu, queridos, ao entregar o seu filho para morrer por mim e por você, né? Assim o Senhor se compadece do que os temem. Teme a Deus, é a ordem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não se decepciona, queridos, com a gente, porque Ele sabe que somos falhos. Então, queridos, o conselho para terminar, se aproxime de Deus. Não faça nada, nem em relação a Ele, que não seja que Ele venha te dar, te oferecer sua força, seu poder. Aceite isso que vem dele para você. E você, ao se aproximar dele, ele poderá imputar a justiça de Cristo na sua vida. Eu convido a você, então, para finalizar, a orar comigo e falar com esse Deus de justiça e que não se decepciona, porque ele não cria expectativas enormes, porque ele sabe que a gente jamais irá cumprir, devido à nossa condição pecaminosa. Então vamos falar com ele. Maravilhoso Deus e Pai, te agradecemos porque um dia Jesus veio aqui e através da justiça dele somos capazes de alcançar a glória, a perfeição, que nesse mundo também não somos capazes, mas um dia, através do sangue dele, iremos ser perfeitos diante de ti. Obrigado porque não cria expectativas em relação à minha pessoa, porque pessoalmente eu jamais poderei te entregar aquilo que tu queres que eu entregue. Por isso, por me conhecer, por saber que eu sou falho, sou apenas pó,
Tu colocaste um dia Jesus aqui nesse mundo para viver uma vida que eu jamais, nesse pecado, no mundo de pecado, poderei viver. Eu entrego cada vida aqui que está ouvindo esse áudio ou esse vídeo em suas mãos, para que da mesma forma que o Senhor venha me abençoar, o Senhor venha abençoar também essas pessoas. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Deus te abençoe e não tenha medo. Seja feliz, segue confiante e evite fazer promessas que você talvez ache que não possa cumprir. Mas se fizer, tenha em mente que mesmo que você não alcance, Deus jamais irá se decepcionar porque não cumpriu. Mas tente ser fiel a Deus o máximo que você puder. Um forte abraço e até a próxima vez.